Irmãos, a sentença-chave de hoje é a seguinte: a sabedoria que vem do alto, do secreto de Deus, é a única fonte capaz de nos fazer entender os seus desígnios e nos tornar purificados diante dele. O segredo para uma alma pura é receber a sabedoria secreta de Deus. Isso está no verso 7, parte A. O segredo para uma alma pura é ser examinado pelo Espírito Santo de Deus. Verso 10. O segredo para uma alma pura é ser conhecido do Espírito Santo de Deus. Está no versículo 11. Queridos, esse mundo que nós vivemos, da maneira como estão colocadas as coisas à nossa volta, da maneira como nós estamos envolvidos, ele nos arremete sempre para um ambiente diferente daquele que nós encontramos na palavra de Deus. E muitas vezes esses momentos, esses arremessos que o mundo coloca na nossa frente, essas situações que o mundo coloca nas nossas frentes, dependendo do tempo que você demora para se examinar, elas passam a fazer parte de um padrão da sua vida, da minha vida. Então, por isso que nós temos que estar sempre buscando a pureza de alma, porque as situações que o mundo coloca à nossa frente, a todo instante, são aquém da palavra de Deus. Elas são contra a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos achamos uma mentira contada. Muitas vezes ela se transforma em uma verdade diante do nosso coração. Você já experimentou isso alguma vez? Você falou uma mentira para um, falou para outro, confirmou com mais um, de repente alguém te pergunta, você confirma ela, sabendo que ela não é verdade, mas você acha que ela é. Então a mentira dita muitas vezes, ela se transforma numa verdade. E muitas vezes nós contamos muitas mentiras, e o mundo conta muitas mentiras para o nosso coração. Muitas vezes acontece isso. Todos os dias acontece isso. No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, em todos os ambientes que nós estamos. E de repente a gente vai se aperceber daquela situação e a gente vê que aquilo já faz parte da nossa vida. E nós precisamos, nesses momentos em que a gente se apercebe dessas situações, em correr aos pés da cruz e pedir ao Senhor que nos purifique destas coisas. Nós precisamos disso a todo instante. Albert Einstein tem uma frase que eu sempre gosto de citar, que Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus no coração das pessoas. Deus não criou o mal, querido. Muitas vezes nós podemos pensar assim, não, mas aquilo lá foi prova de Deus. Não, Deus não criou o mal. Deus não é aquele que criou o mal. O mal, ele é consequência da falta de Deus no coração. Em alguns momentos da nossa vida. Pode ser por um curto espaço de tempo, ou pode ser por um grande espaço de tempo. Mas se Deus faltar na nossa concepção de vida, o mal, ele se apodera. O mal, ele entra. E nós temos que, na cruz do Calvário, banir esse mal da nossa vida. Como? Manter essa conexão direta com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso a todo instante, porque o mal está à nossa porta. Ele ruge à nossa volta, ao nosso derredor. À nossa volta está o Espírito Santo de Deus, mas ao derredor, que é um pouco mais longe, está o mal a rugir pelas nossas almas. E se nós não nos precavermos com a palavra de Deus, não nos abastecermos com a palavra de Deus através do exercício da fé,
A fé vem do ouvir a palavra de Deus. A fé vem de exercitar a palavra de Deus. O que nós podemos aprender aqui, queridos? O homem com a ausência de Deus é como uma árvore oca. Você pode até olhar para uma árvore oca e ela está frondosa, está verde, está bonita, mas ela não vai aguentar uma tempestade de verão, que é a mais fraca. Ela não vai aguentar. Na hora que você menos espera, ela rui. E assim é a vida daqueles que não colocam os seus dias, os seus minutos diante do Senhor. Então nós precisamos estar arraigados nessa raiz de Davi, nessa raiz do Deus vivo. O ser humano, apesar de ter uma boa inteligência, ele é desprovido da sensibilidade de enxergar o amor de Deus naquilo que nós, os salvos, enxergamos. Essa é a graça secreta que o Senhor tem para nós. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, uma tela se abre à nossa frente. E nós começamos a enxergar o mundo espiritual como ele é, como ele foi colocado, como ele está posto à nossa frente. E nós temos essa visão aberta quando nós aceitamos Jesus. Porém, o mundo lá fora, quando você fala de Jesus, quando você fala da Bíblia, ele escarnece. Ele não está nem aí. Mas para os salvos, isso é vida. Para aqueles que são salvos na sua palavra, isso é a vida que a Bíblia diz. Assim é necessário olhar para Deus, fixar nele com o olhar de um homem arrependido. A todo instante, nós precisamos nos arrepender. A todo instante, nós temos motivos para nos arrepender. Porque a todo instante nós pecamos, a todo instante o nosso inimigo ruge em favor das nossas almas. O segredo para nós termos uma alma pura, é receber a sabedoria secreta de Deus. Paulo, o apóstolo, fala de uma sabedoria secreta. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus. Essa que nós anunciamos para as pessoas. É escondida dos seres humanos essa sabedoria. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia separado para aqueles que são seus. Para nós. Olha que maravilha. Para nós, queridos, nós somos os portadores dessa grande notícia. Nós, eu e você, nós somos portadores dessa novidade de vida para as pessoas que estão à nossa volta, na nossa casa, na rua. Primeira Coríntios 2:7, essa sabedoria secreta que todas as pessoas escarneiam, que zombam do nome de Deus, mas não têm um relacionamento íntimo com Deus. Todo mundo conhece a Deus, querido. Todos conhecem a Deus, quem é salvo e quem não é. Sabia disso? Todos. Porém, só aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus é que estão na presença dele. Por isso que o ímpio, apesar de saber da existência de Deus, escarnece e zomba de Deus, porque ele não tem a revelação que nós, os salvos, temos. E nós precisamos valorizar essa revelação que Deus nos deu. Quando Deus colocou o seu nome, o meu nome, no livro da vida, Ele liberou essa mensagem secreta para as nossas vidas. E nós precisamos
passar ela para frente. Nós precisamos levar esse conhecimento às pessoas. As pessoas que têm um genuíno arrependimento diante de Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida, e passa a conhecer os mistérios escondidos de Deus para a sua vida. É o que aconteceu comigo e com você há algum tempo atrás. É exatamente isso que aconteceu, e nós precisamos louvar a Deus por essa revelação do alto. Nós fomos agraciados por Deus quando Ele nos alcançou e nos deu essa revelação. Nós somos os porta-vozes dessa mensagem maravilhosa. O mundo desconhece o amor misericordioso de Deus. Amor esse que é capaz de perdoar o pior dos pecadores, mediante um verdadeiro arrependimento. Eu digo que algumas vezes até a igreja tem dificuldade desta compreensão. Até a igreja tem a dificuldade às vezes dessa compreensão. Amar alguém que direta ou indiretamente fez algum mal para nós, causou um mal maior, é muito difícil. Mas é para isso que nós fomos chamados. É para essa mensagem que nós fomos chamados, para pregar ela, para conclamar, para viver esta palavra. Esse é o nosso chamado, todos os dias. Mas por causa desta sabedoria divina que recebemos de Deus, nossa mente e coração está suscetível a esta realidade inserida no Evangelho. Evangelho que nos ensina que ao ver o pecador mergulhado no escuro do pecado, e quando você desce ao encontro dele, você o ama. E é essa sabedoria secreta de Deus que faz com que essa química aconteça. Você vê um pecador mergulhado no mar de pecado que ele está, e essa química bate no teu coração, bate no meu coração, e nós nos compadecemos desse pecador, e nós levamos a palavra de Deus até o coração dele. Por quê? Porque nós fomos alcançados primeiramente. E essa química, ela não faz com que nós saiamos pela esquerda, que nem o leão da montanha, saída pela esquerda. Não, nós vamos para cima. Eu tenho a boa nova, e você leva a boa nova para esta pessoa que está num lamaçal. O viciado deixa o seu vício e se torna um homem de bem. O mentiroso compulsivo passa a falar a verdade. Para manter-se digno, íntegro no Evangelho, meu irmão, é necessário se blindar muitas vezes contra o pecado deste mundo, de todas as formas. Nada nesse mundo é mais destrutivo ao cristão do que o pensamento pecaminoso. Esse pensamento, uma vez estabelecido na nossa mente, ele passa a nos assaltar a todo instante. Nós somos assaltados por esse pensamento, e aí transforma a nossa mente em um depósito de pecados. É necessário que eu e você tomemos as rédeas desta situação. É necessário que nós identifiquemos estes momentos e tomemos a rédea dessas situações.
e demos um basta no pecado nas nossas vidas. Esse pecado que muitas vezes está nos cauterizando. Sabe o que é cauterizar? Quando você chega com um machucadinho no médico, ele fala: eu vou cauterizar isso daí. Não é dar ponto, não. Ele encosta um bisturi aquecido e ele sela aquele local. E isso acontece nas nossas vidas. Uma coisinha aqui cauteriza, uma coisinha ali cauteriza, uma outra ali cauteriza. A gente vai ver, nós estamos cheios de feridas, cheios de cicatrizes que o pecado deixou na nossa vida. Nós precisamos identificar isso e banir da nossa mente essas coisas. É necessário somente exercitar uma palavra para tudo isso que eu falei aqui: renúncia. Essa palavra nós precisamos ter em nossa mente: renúncia. Renúncia ao velho homem, à velha criatura, que a todo instante quer emergir da sepultura que nós colocamos no batismo das águas. O velho homem morreu, não morreu? Mas ele está sempre querendo ressurgir das cinzas. E a todo instante nós precisamos enterrar essa velha natureza, porque ela vem à tona nas nossas mentes, nas nossas atitudes. Ele insiste em voltar à vida do pecado. Nós temos uma natureza de Deus, mas aquela natureza pecaminosa, ela nos visita a todo instante, e nós precisamos coibir isso de entrar nas nossas vidas. É possível manter uma vida de pureza diante de Deus? Sim, é possível. O Salmo